Já estamos de volta com a edição Manhã. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E você já sabe, né? Quarta-feira é dia de Fala Doutora. Com a volta às aulas, surge uma preocupação que afeta milhares de crianças e adolescentes: o bullying no ambiente escolar. Como a escola e os pais devem proceder nessa situação e quais as consequências para as crianças e adolescentes vítimas de bullying? Sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Mayra Costa, ela que é neurologista e que está sempre com a gente aqui às quartas para falar de assuntos importantes como esse, né, doutora? Com certeza, Juliana. Bom dia a todos, né? E como a gente vem fazendo, é trazer essa informação. Informação é prevenção. Então a gente não pode deixar de falar, de dar aquela informada, né, para as pessoas, em especial hoje, com a volta às aulas, né? Esse é um assunto tão importante, tão debatido ao longo de décadas, né, que vem se falando. Na minha época isso não se falava. Na minha época de escola, nome, não né? tinha esse nome, já, né? Já acontecia. existia, mas não tinha com tanta intensidade. Então hoje é um assunto de extrema importância, não só para quem sofre o bullying, para quem faz o bullying. Exatamente. Isso é questão de comportamento. São dois pontos que a gente vai trabalhar bastante, conversar bastante hoje aqui. E para a gente já começar essa nossa conversa, doutora, existem diferenças nos padrões comportamentais de crianças que foram, por exemplo, vítimas de bullying, adolescentes também, se a gente comparar com aquelas que não sofreram com isso? Há essa diferença? Sim, sim. Na grande maioria das vezes. Talvez nem todas, vamos dizer assim, 100% não. Algumas a gente brinca que dá conta, né? Dá conta, vamos dizer assim, revida, né? Aquilo resolve entre ela mesmo, não tem problema nenhum, mas não é a maioria. A maioria, sim, pode ter alterações de comportamento, principalmente. Você imagina, o que é o bullying? O bullying é uma intimidação, né? Você é intimidado, né? Você se sente intimidado por alguma coisa, por um apelido, por falas, até mesmo, às vezes, agressões físicas, né? Então, é uma intimidação. Se você não consegue dar conta, o que é que você faz? Você vai se defender. E, às vezes, a defesa não é partir para o confronto, vamos dizer assim. Você se fecha. Essa é a grande coisa, o grande comportamento que chama a atenção. Essa criança, esse adolescente, ele pode ficar deprimido, se isola, ele começa a não querer ir para a aula, ele pode ficar irritado, tá toda essa alteração de comportamento. Ele pode mudar o seu comportamento. Inclusive, acho que essa é uma das dúvidas que a gente recebeu do pessoal nas ruas. Vamos ouvir essa primeira dúvida, que aí também você já complementa, né, em relação a esses sintomas. Vamos ouvir. Como a gente pode saber como uma criança sofre bullying? Eu acho que a primeira coisa é ver quando você observa. Eu digo assim, que pai e mãe, a gente tem que conhecer o nosso filho, né? Então, se ele muda de comportamento, né? Se ele gostava de ir, não quer mais, gostava de sair, não quer mais, pede para não ir à escola, fica triste, fica irritado, fica meio deprimido, né? Muda. Você tem que perceber a mudança, o que tá, e aí você ir buscar o que está acontecendo. E hoje, né, como pais, o bullying e a questão escolar é a primeira coisa que você tem que buscar. O bullying, propriamente dito, e a intimidação, às vezes, até sexual, né? Que são duas coisas importantes, e mais em relação às meninas, né? Então, mudou de comportamento, eu digo que tem que acender, não é a lanterninha, tem que acender um poste vermelho, né, para os pais e ir buscar o que está acontecendo. Ou seja, os pais ali sempre atentos a essa criança. Exatamente. E a esse que adolescente. Começa a ter uma mudança. Poxa, meu filho gostava de ir para a escola para praticar esporte. Não quero mais. Aí deixa o esporte, não quer ir para a escola, se veste de forma diferente, muda às vezes até a forma de andar, aquela coisa mais encolhida, se isola. Você fala, opa, meu filho não era assim? Tem Que algo tá? aí, né? Exatamente. Tem mais uma dúvida, doutora. Vamos ouvir. Dúvida direto lá da rua. Vamos ouvir. Doutora, eu queria saber quais as consequências do bullying, como identificar, coisas assim. Olha, como eu falei, né, o identificar principal é essa mudança de comportamento. E se ela não for identificada, se ela não for, vamos dizer assim, tratada, é uma coisa que causa um impacto, inclusive neurológico, cerebral, porque isso é um estresse.
né? É uma criança e um adolescente que está vivendo sobre aquele estresse permanente. Aquele estresse, vamos dizer, quase que diário. Como que pode, doutora, impactar nessa questão do desenvolvimento neurológico? Sim. Olha a gravidade disso, sim. né? Eu digo assim, tudo acontece no cérebro. Toda a questão comportamental, nós temos neuroreceptores, neurotransmissores, você recebe estímulos do ambiente. E aí você tem a resposta. Pode ser respostas boas, respostas ruins. E isso há uma modificação neuronal, dependendo do receptor. Por exemplo, o cortisol. Cortisol é o hormônio que a gente chama do estresse. Você imagina ele em alto, né? Você muda comportamento, você fica irritado, você muda apetite, a qualidade do sono, até a questão da atenção, do cognitivo. E isso você começa, se não tratado, você leva isso para a fase adulta, como uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, Olha ou o que pode causar, não né? conseguir se qualificar, porque aquilo sempre está na sua mente, então você não consegue se qualificar, se manter, você no emprego, numa faculdade, porque aquilo está ali com você. Você aprendeu aquilo, seu cérebro gravou essas alterações. Isso que você passou, isso é um estresse, é uma maneira grave de estresse, e que você pode, não tratada, não interrompida, você pode levar isso para toda a sua vida. Agora a gente está falando muito, doutora, desse bullying no ambiente escolar, até porque, como a gente falou no comecinho, as crianças já voltaram, né, para esse ambiente escolar, crianças e adolescentes. Os que não voltaram, voltam a partir da semana que vem. Agora, qual que é o papel da escola nessa situação? Como que esses professores, esse ambiente escolar pode abraçar, identificar, lidar com situações de bullying? Eu acho que o principal, aquilo que você acabou de falar, é identificar, né? Assim como os pais, os professores, a escola como um todo, ela conhece, ou ela tem que conhecer seus alunos, vamos dizer assim, né? Então, ela tem que identificar aquele aluno que começou a se comportar de uma forma diferente, aquele aluno que deixou de ir para a escola, aquele aluno que não vai e não entra na sala de aula, aquele aluno que está arredio, aquele aluno que começou a deixar de levar as tarefas escolares, aquele aluno que deixou de praticar o esporte, aquele aluno que era alegre e se comunicava, deixou de se comunicar. Então, isso, a escola, de uma forma geral, ela tem essa capacidade de identificar. E ela tem que ver, porque como você falou, ela tem que acolher, ela tem que saber o que está acontecendo. E dos dois lados, não só para quem é a vítima do bullying, para quem está praticando o bullying. Porque, de repente, esse que faz a prática do bullying, ele já foi vítima em outro momento, ele já pode estar sendo vítima em casa. É aquela história. Se um agressor, na grande maioria das vezes, ele foi uma pessoa agredida. Por isso a importância, então, da família e da escola trabalharem juntas. Isso, E aí, sim. você trouxe algo tão importante, que é essa questão também de como os pais devem proceder. Naquele filho que é vítima do bullying, mas e quando esse filho é esse agressor, é quem pratica o bullying? Como que esses pais devem proceder nessa situação? Esses pais, eles também têm que procurar ajuda para esse filho. Né? Esses pais também. Porque tem algo que o levou a fazer isso. Sim. É um comportamento desafiador, ele é irritado, ele é agressivo. O que acontece com ele? Por que ele está se comportando dessa forma não adequada? Por que ele está, vamos dizer assim, machucando o outro? Por quê? Né? Então, é uma alteração de comportamento, não é um comportamento normal. Né? Não é uma briga de adolescente normal que se desentendeu num jogo, etc. Não, é um comportamento frequente, né? Que está sendo contínuo, e geralmente são os mesmos que fazem isso numa escola, não é que um pratica o bullying com o outro, não, geralmente é um grupo, né, que tem essa prática de fazer bullying com os outros. E aí eles escolhem as vítimas, vamos dizer assim. Então, é um comportamento inadequado. Então, esses pais também têm que se preocupar com esse comportamento do seu filho, que naquele momento, entre aspas, está sendo o agressor. Porque ele pode levar isso para a vida adulta. E aí, talvez, esse comportamento piore. E aí? E de forma geral, uma mensagem final, doutora, para esses pais que nos acompanham, até mesmo os professores, né, o ambiente escolar, que mensagem você deixaria? A palavra-chave seria, de fato, essa observação. Isso, é você conhecer.
né? Você tem que conhecer seu filho. Eu aprendi isso com um padre, que eles, assim, às vezes, uma mudança de comportamento, a gente tem, às vezes, de dizer assim, meu filho, porque são as amizades, que são as más amizades. E quem garante que não é meu filho que é a má amizade? Então, eu tenho que estar atento a tudo, né? Se meu filho está tendo comportamento, ele pode estar sendo a vítima, eu tenho que ajudar. Mas se ele está sendo, para mim, sinceramente, eu me preocupo, entre aspas, a nível de futuro, tá? Com quem está sendo o agressor, porque um comportamento é uma alteração, uma deformidade de caráter, tá? Então, e isso pode evoluir para pior. Então, você tem que conhecer seu filho, para você poder ajudá-lo, buscar ajuda. Seja ele a vítima, Seja ele a o vítima agressor. ou o agressor, exatamente. E você diria principalmente o agressor. Porque eu digo assim, não que a vítima, lógico que é importante, você pode levar consequências importantíssimas para o futuro, como a gente acabou de falar, depressão, etc, etc. Mas o agressor, ele tende a piorar se ele não for interrompido. Certo. É um comportamento que pode progredir, né? E aí, é aquela história, ele vai se tornar adulto, e aí, o que ele pode vir a fazer? Né? Se ele não for ter uma intervenção, um tratamento, etc, etc. Certo. Uma reflexão para os pais, principalmente nesta quarta-feira. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Eu acho que é assim, um pouco tempo, mas dá pra gente realmente dar, né, pelo menos jogar a dúvida. E as pessoas, opa, né? Despertar quem está nos acompanhando, exatamente, né? Exatamente. Sobre bullying no ambiente escolar, a gente conversou hoje no Fala Doutora com a doutora Mayra Costa, neurologista, assunto extremamente importante. Você, inclusive, pode rever esse nosso bate-papo no nosso YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã e a doutora volta na próxima quarta-feira. Agora você fica com o Alerta Total. Beijo grande e até amanhã.